tudo bem? Sou o pastor Ismael, professor de Teologia, História e Geografia, cursando psicanálise. Talvez por isso vocês veem aqui o símbolo da psicologia. Mas enfim, não é sobre esse assunto que eu quero trazer aqui esse meu discurso. Aliás, a propósito desse discurso, dessa mensagem que eu quero transmitir a você, convido-lhe para ler a Bíblia Sagrada comigo. Na carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 1, a partir do versículo 19, está escrito: Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto, rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Evidentemente que aqui existem algumas questões que eu posso trazer para vocês o significado de cada uma delas. Bom, mas em primeiro lugar, vamos definir o que é religião e qual a diferença entre religião e religiosidade. Inclusive, de uma forma bem didática, eu trouxe aqui para vocês algumas definições, ou uma definição, para a gente trazer o perfil correto dessas duas designações, religião e religiosidade. Então, segundo o significado, ou os estudos que trazem o significado real das duas palavras, religião é um sistema social organizado de crenças, ritos e instituições que busca a relação com o transcendente e é transmitido a um grupo de indivíduos. Isto é religião. Então, quando fala-se em religião, você não está definindo uma denominação, pelo branco que havia dado aqui. Bom, então quando eu falo em alguém que segue uma religião, estou dizendo de alguém que segue uma crença, independente de qual seja o transcendente, ou o divino, ou a divindade, independente de qual seja o Deus que essa pessoa, em quem essa pessoa deposita a sua crença, a sua fé e tal. Ok? Isso é religião. Então, quando eu falo que alguém é religioso, eu não estou definindo qual denominação, ou que segmento religioso essa pessoa escolheu. Tá certo? Mas a religiosidade, ela está também intrinsecamente relacionada ou envolvida, faz parte dessa primeira definição, que é a religião.
Evidentemente que alguns estudos, né, na sua maioria pelo menos, definem a religiosidade como a dimensão experiencial e individual da fé, a forma como um indivíduo se relaciona com sua espiritualidade e dá sentido à vida. Então, esse é o pensamento, né, de quem define o que é religiosidade. A definição, portanto, neste conceito da religiosidade é a dimensão experiencial. O que é isso? É aquela dimensão que traz uma experiência de relacionamento com o invisível, né? No caso, o espírito ou Deus que a pessoa profere na sua crença. E então, dar-se a este comportamento a palavra fé. Ela tem fé na existência daquele ser invisível, seja ele um ser ligado ao Deus, que nós cremos, eu particularmente creio no Deus Criador dos céus e da terra. Há quem crê em outros deuses. Eu não estou trazendo aqui opções, tá certo? Ou escolhas, eu estou trazendo um ensino. Então, diante do que é religião e religiosidade, a religiosidade, como eu disse, é uma dimensão experiencial. Ou seja, você segue uma religião e dentro desse segmento você adquiriu uma experiência com esse ser que você crê que existe. Agora, que experiência é esta? Também é uma questão muito particular. Você tem a sua experiência, eu posso crer na sua experiência ou não, posso concordar ou não, mas isso não vem ao caso. O que define-se é a experiência que você adquiriu. Se você não adquiriu nenhuma experiência nesse segmento chamado religião, então convém que esta religião é uma pseudo experiência, uma falsa experiência, portanto, uma falsa religião, que lhe convenceu de certa forma no início, que agora nem você mesmo está convencido de que, né, esse segmento está tendo um bom êxito, bom sucesso, você está tendo sucesso nesse êxito, nessa busca que você está fazendo através desse segmento, dessa crença, ok? Agora, especificamente, falando de religião cristã. O que é religião cristã? É toda aquela crença, aquele segmento ligado a Cristo, certo? Aí vem a palavra cristianismo, né? Que é um extremismo da palavra Cristo, que alguém que crer nesse Cristo, como eu creio, eu me torno um cristão, porque cristão é uma palavra derivativa, que vem de Cristo. Então quem segue a Cristo, quem crê em Cristo, logo é um cristão. Mas a crença neste Cristo, ela não simplesmente deve ser expressada, mas deve ser manifestada. E como se manifesta uma crença? Daí vem o estreitamento, né, da definição da palavra cristão. A palavra cristão deriva-se de Cristo, como eu disse, mas para que haja de fato uma consistência nessa crença ou nessa aparência do cristão com o seu Cristo, precisa igualmente ter o comportamento que esse Cristo teve. Então, qual foi o comportamento de Cristo? Daí vem então as comparações que você deve fazer, que eu devo fazer. Aí o apóstolo Tiago, ele descreve aqui algumas características, ele faz uma analogia ao perfil do verdadeiro cristão. Quando ele traz esse perfil, é como se tirasse um raio-x, né? Se é que é possível, mas aqui é uma força de expressão. Tirasse um raio-x da vida espiritual ou da experiência. Daí vem a palavra que define-se religiosidade, né? Dimensão experiencial. Dimensão experiencial. O que é essa dimensão experiencial? A experiência que você adquire no segmento da religião que você acredita, portanto, por isso você a segue, ela lhe traz uma certeza da existência desse Deus que você passou a acreditar de uma época para cá.
Então, se você crê no Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Israel, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó, os pais, né, dos hebreus, no caso, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e você crê no Deus do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, o próprio apóstolo Tiago, se você crê no Deus que esses homens creram, o rei Davi, entre outros, então, se você crê nesse Deus, então você precisa, na prática, não é na expressão labial, é expressão comportamental. Você precisa expressar no seu comportamento o que você de fato crê. É o que Tiago descreveu. Olha o que ele disse. Ele escreveu, portanto. Versículo 21 do capítulo 1 da carta de Tiago, ele diz: pelo que despojando-vos de toda a impureza. Então começa por aqui a verdadeira crença, a verdadeira religião. Ou seja, quando você passa a aderir uma religião, seja lá qual for, e eu vou especificar aqui para a gente não ficar jogando ao vento, quando você você se converte ao Evangelho de Cristo, portanto você se torna um cristão evangélico, ok? Então, quando você se torna um cristão evangélico, logo a tua atitude, ou a sua atitude, eu estou falando para várias pessoas, então vamos usar aqui uma expressão impessoal, né, para todos. A sua atitude ela tem que ser equivalente ou coerente ou proporcional àquela escolha que você fez. Você optou, se você escolheu servir a Cristo, portanto, servir é o mesmo que prestar serviço, é o mesmo que você ter um comportamento próximo ao dele, se não exatamente idêntico, mas que seja algo parecido. Ou seja, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: sede, pois, imitadores de mim, como eu de Cristo. Ele poderia dizer: sede, pois, imitadores de Cristo. Mas o que ele preferiu assumir? A condição de alguém que imitava Cristo e que você poderia sentir-se seguro em imitá-lo, porque a forma dele se comportar era semelhante à de Cristo. Então a pergunta que vem para nós é: será que você pode dizer a alguém, sejam pois imitadores de mim, como eu de Cristo? A exemplo da afirmação do apóstolo Paulo. Eis a questão. Então, mas existe também uma outra questão, trazendo esta expressão religiosidade, que eu vejo tantas pessoas defenderem tal definição e falarem acerca dessa definição. Isso é religiosidade, acaba sendo um vício linguístico, certo? O vício de linguagem, como a gente usa na gramática da língua portuguesa. Então, criticar a religião de alguém dizendo que é uma religiosidade, primeiro a gente precisa saber as definições, tanto da religião quanto da religiosidade. Não é jogar o vento e achar que essa palavra pegou bem, essa palavra define bem ou não define. Você primeiro precisa conhecer qual o conceito da palavra religião e religiosidade. Então, se você não entender o que é conceito, não dá para você usar essas palavras como arma para atacar a crença ou o comportamento religioso de ninguém. Primeiro você precisa procurar ver se essas definições encaixam no seu comportamento espiritual ou religioso. Ok? Portanto, a palavra que nós aprendemos, a palavra de Deus, ela não serve como arma para nós atacarmos ninguém. Nós podemos sim combater ou atacar, se é que essa palavra seria propriamente dita, ao pecado, tanto da sua pessoa quanto das demais pessoas. Você pode atacar qualquer pecado, você não pode atacar o pecador. Então você não pode confrontar um religioso e apontar para ele que ele não é religioso coisa nenhuma, que o comportamento dele é próprio de religiosidade. Mas o que é uma religiosidade para você, cara pálida? Religiosidade, a definição, ao contrário do que você talvez entende ou pensa que entende, a definição, como eu já disse, da palavra religiosidade é dimensão experiencial e individual da fé de cada um.
Então, se esta é a definição, você talvez pensa que está atacando, ou confrontando, ou afrontando, ou atingindo alguém, quando na verdade você está usando palavras sem fundamento absolutamente nenhum. Confere, não? Então, religiosidade, de novo, é a dimensão experiencial. Agora, a falsa religiosidade, que é o pseudo-cristão, o pseudo-religioso, falso religioso, que ele acha que ele é religioso, quando na verdade esta crença é falsa. Como definir como crença falsa? Quando o seu comportamento não condiz com aquilo que ele defende. Portanto, se você é um religioso e ataca as pessoas achando que elas são ou praticam a religiosidade, você não, só elas, porque elas não agem como você gostaria que elas agissem. Ou seja, a religião dela não é na crença em você, é a crença a um divino, a alguém, mas não em você. Portanto, não é você que tem que sentir-se bem com o comportamento dela. É a pessoa divina em quem ela se espelha para ser a religiosa que ela é ou que ele seja. Portanto, se é Deus que a pessoa afirma seguir, então é ele quem deve avaliar o segmento, o comportamento, a religião, a crença, a profissão dela, e não você. Então você fala, fulana não é religiosa, aquilo é religiosidade. O que é religiosidade para você, cara pálida? Então vamos aprender primeiro as definições das palavras, vamos estudar os conceitos gramaticais das palavras para depois nós avaliarmos se o que vamos dizer das pessoas ou para as pessoas tem fundamento. Não é jogar o vento porque ouviu fulano falar, não é jogar o vento porque viu alguém pregar. Tem muitos pregadores que pregam o que não sabem absolutamente, muito menos quando se trata em gramática portuguesa. A gramática da língua portuguesa é muito complexa e só você consegue entender alguma coisa ou beira-se a muita coisa se você muito estudar, muito se dedicar, porque é complexo por si só. Agora, não é o teu conceito, o seu conceito que vai mudar o sentido da palavra. Ok? O sentido é um só. Agora, se você disser que a pessoa segue uma falsa religiosidade, ok. Mas não necessariamente é algo decente você apontar a falsa religiosidade da pessoa tentando ofendê-la. Você pode propor a ela a busca do conceito da verdadeira religiosidade e conscientizá-la através dos fundamentos bíblicos e literários que aquele comportamento não condiz com aquilo que ela diz crer ou em quem ela diz acreditar. Talvez fica mais fácil do que você dizer ou afirmar que a pessoa não é uma pessoa religiosa. Como eu já disse, a religião é um sistema social organizado. Então toda pessoa que segue uma religião, ela faz parte de um sistema organizado. E a organização desse sistema, evidentemente, que tem suas normas. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Portanto, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Se um rapaz ou uma moça não respeita pai ou mãe, isso é quase que a maioria, né? Ou por que não dizer a maioria? Mas vamos lá. O rapaz, a moça não respeita pai e mãe e se diz religioso. Pela Bíblia, pelo que Tiago escreveu, no capítulo 1 da sua carta, da sua epístola, independente das definições aqui, não é o caso, mas o que ele escreve aqui, então não condiz com o que essa pessoa jovem, esse rapaz, essa moça, afirma seguir uma religião. Porque se esta religião é uma religião cristã, tem seu sistema. E é sistematicamente organizada através de quê? Através dos mandamentos bíblicos. E o capítulo de número 6, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Capítulo de número 6, versículo 2, diz o seguinte:
honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, tem a promessa, mas há uma condição para que essa promessa se cumpra. E a condição é seguir ou se submeter a este mandamento. Honrar pai e mãe é um mandamento, não é uma opção. Não é você que escolhe honrar ou não honrar. E qual é a definição? Qual é o conceito? Eu gosto muito de trabalhar essas questões de conceito porque leva você à compreensão do verdadeiro sentido da palavra. Qual é o conceito da palavra honrar? Quer dizer, respeitar. Então, se você não respeita, e aí vamos trazer aí a definição de o que é respeitar pai e mãe. É você não elevar ou alterar sua voz quando seu pai e sua mãe te repreender, te admoestar, ou te advertir verbalmente. Ou impor algumas condições para você, enquanto você estiver morando na casa dele, caso você seja de maior. Sendo de menor, mais ainda. O respeito tem que ainda existir de forma até mais intensificada. Respeitar, porque você é de menor e não é dono do seu nariz. Aliás, ninguém é dono de nada, né? Você tem o seu corpo, mas você não é o dono do seu corpo. O dono do seu corpo é Deus. Foi Ele quem criou, então Ele manda e desmanda nesse corpo que você tem. Nem você é dono do seu corpo, muito menos do seu nariz. E vamos lá. Mas a partir dos 18 anos você se acha dono do seu nariz e dono da razão. De novo, não é. Por quê? Porque ele é seu pai, ela é sua mãe, independente da sua idade. Idade não tira de você o dever de respeitar pai e mãe. Porque se você agora é maior de idade, mais idade ainda tem seu pai e tem sua mãe. Ok? Não? O seu pai sempre terá 30 anos à frente de você se ele tinha 30 anos quando você nasceu. Quando você tiver seus 30 anos, teu pai terá 30 mais 30, 60 anos e por aí vai. Então ele ainda é superior a você, portanto você deve respeito a ele. E a ela também. Você jamais pode xingar teu pai de vagabundo, de qualquer outra palavra pejorativa, e muito menos a sua mãe. Por mais que você pense, você não deve dizer, você tem que respeitar. Então quando você desrespeita, você já está mostrando que o seu comportamento como religioso ou religiosa é um comportamento que não condiz com a religião que você disse aqui. Se a religião de Cristo lhe impõe algumas condições para que você seja igual a Cristo, você já está errado. Então aí o Tiago, quando escreveu, ele disse o seguinte, ó aqui, ó. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte. Não adianta você ouvir o que, que eu estou trazendo aqui para ti e não colocar em prática. Porque aqui não é expressão minha, não é conceito meu. Não é pensamento meu, prerrogativa. Não. Eu estou usando prerrogativas, seja lá quais forem, para lhe convencer. Estou trazendo Bíblia. Ok? Então, se a Bíblia ainda é para você regra de fé e prática, porque a fé é o que é? Fé é aquilo que é abstrato. Agora, a prática é a prática do dia a dia. É você colocar em prática aquilo que você ouve todos os dias, ou pelo menos os dias que você vai a um culto, ou assiste algum vídeo de uma pregação, de um sermão, você está assistindo isso aqui provavelmente. Então isso é tudo prática, tudo teoria. A prática é colocar em prática o que você ouve. Então se você ouve esse tipo de pregações várias vezes e não muda o seu comportamento, logo você é uma pessoa falsa religiosamente falando. E assim, a sua falsa religiosidade leva você a apontar os erros das pessoas, tentando provar por isto a falta de respeito que você deve a ela. Então, se você não respeita teu pai, não respeita tua mãe, por motivo seja lá quais forem, por questões ideológicas ou políticas, seja lá quais forem, você está errado. Então, o respeito é importante, é imprescindível e é bíblico. Honra o seu pai, a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. E aí, o apóstolo Paulo vai trazer quais são as promessas. Ó, promessa é essa, para que te vá bem, isso é promessa de Deus. Então a condição para você ter sucesso na vida financeira, amorosa, vida profissional, qualquer área que você quer ter sucesso,
você primeiro precisa passar por esse molde aqui. Você precisa passar por esse, que eu chamo, não seria molde, mas passar por esse, enfim, você precisa passar por esse escrive, isto. Qual é? Respeito. Se você não respeita teu pai e tua mãe, você não vai ter sucesso no casamento, não vai ter sucesso na tua religião, você não vai ter sucesso na sua faculdade, você não vai ter sucesso em nada. Ok? Não adianta espernear. Não é não. E não terá mesmo. Porque é bíblico. Honra teu pai e a tua mãe, pois é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem. E o ir bem, repito, é para que você tenha sucesso. Honrar pai e mãe. Então, se você é um religioso e não respeita pai e mãe, já está errado. Não adianta procurar nas pessoas a falsa religião, se ela está em você mesmo. Basta olhar no espelho e falar, poxa, como eu posso falar que alguém é falsa religiosa ou falso religioso, tem uma falsa religiosidade se eu também tenho? Então, primeiro, o que a Bíblia diz, capítulo 7 do livro de Mateus. Olha lá. Não julgueis para que não sejais julgados. Lembra? Pois é. Eu faço questão de ler para você entender o que significa você apontar as falhas das pessoas e julgá-las ou defini-las como falsa religiosa, quando na verdade falso ou falsa religiosa é você mesmo. Ó, capítulo 7, versículo 1 diz, não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o juízo com que julgar ou julgares, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido alguém, hão de medir a vós. Ok? Então, se você acha que a pessoa é baixa, essa medida vai chegar em você. Vamos dizer que você igualmente está no nível baixo. Portanto, não queira para as pessoas o que você não quer para si. Se as pessoas praticam uma falsa religião, faça uma análise. Siga o que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, quando ele citou as condições para uma ceia decente. Ele diz, portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, é importante você fazer uma autoanálise. Antes de você, o capítulo 11, versículo 28, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele escreveu, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, examinar é você pensar, fazer uma reflexão. Como está o seu comportamento diante de Deus e se o seu comportamento condiz com a religião que você diz seguir e com Deus que você diz, em Deus que você diz crer. E aí você terá uma boa religiosidade. Então tem a má religiosidade e a boa religiosidade. Ou seja, a religiosidade não é a falsa religião. Ok? Existe boa e má, ou boa ou certa e falsa religiosidade, como há uma falsa religião ou uma boa religião. Assim como há bom caráter e mau caráter. Onde há mal, há bom. Onde há mal com U, há bem. Então há bem e há mal e a boa. Ok? Pense nisso. E não saia atirando por aí como só você estivesse certo, embora errado, e as pessoas estivessem errado e provavelmente estão mais certas do que você e do que a mim. Vamos deixar de julgar as pessoas e examinar nós mesmos. Nós somos religiosos, como a Bíblia determina que sejamos? Ou somos apenas aqueles hipócritas que apontam os defeitos dos outros e tentam esconder os seus? Pense nessa resposta e responde para você mesmo. Porque Deus sabe qual é a verdadeira resposta. Não é a que você escolher, é a que de fato você for. Deus te abençoe. Boa noite. Se Deus quiser, até a próxima mensagem e o próximo sermão.